da Idade Média, como se Filadélfia se referisse à igreja da Reforma, e como se Laodiceia, a igreja morna, se referisse à igreja atual. Nós não podemos aceitar essa interpretação. A ideia mais clássica e clara dos estudiosos da Bíblia é que em todas as fases da igreja, nós tivemos igrejas fiéis à doutrina como Éfeso, igrejas mortas como Sardes, igrejas mornas como Laodiceia, igrejas que fazem concessão à heresia, como a doutrina de Jezabel, de Balaão e dos Nicolaítas. Ou seja, nós poderemos ver realidades presentes em todas as 7 igrejas, até mesmo uma única congregação local. Gente que é fiel à doutrina numa congregação local e gente que perdeu amor também numa congregação local. Gente numa congregação que ama a Deus e suporta as perseguições, mas gente na própria congregação local que está construindo uma sinagoga de Satanás na sua própria vida. Gente numa congregação local que vê as oportunidades de Deus, uma porta aberta, mas gente também numa congregação local que está tão morno que Jesus está a ponto de vomitá-lo da sua boca. Portanto, queridos irmãos, nós entendemos que esta é a melhor maneira de interpretar este livro. Por isso, o que você percebe nesta introdução é que quando este Senhor glorioso aparece a João para revelar-lhe as coisas que em breve devem acontecer, a reação de João no capítulo 17 é que diz a Bíblia que ele caiu aos seus pés como morto. E eu chamo a sua atenção para esse detalhe. Fico preocupadíssimo, meus irmãos, quando a igreja, no afã da curiosidade com datas, com profecias, se aproxima da profecia bíblica para marcar datas, para se encantar com calendários proféticos, apenas com a curiosidade vazia e descomprometida. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo desviou a atenção dos discípulos quando eles perguntaram: será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus disse: não vos compete saber nem tempos e nem épocas. Mas o que é maravilhoso entender é que quando a igreja de Deus se coloca diante do Cordeiro e tem uma visão do noivo da igreja, a igreja precisa cair aos pés do Senhor. Quando Daniel recebeu as profecias, lá no livro de Daniel capítulo 10, diz a Bíblia que Daniel caiu como morto diante do Senhor. Quando João tem a compreensão das profecias, ele cai como morto. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que nós não podemos estudar a história do livro de Apocalipse e a revelação do Apocalipse, a não ser nos prostrando aos pés de Jesus, para reconhecer que Ele é glorioso, que Ele é majestoso, e que nós precisamos nos prostrar aos seus pés. Se não, vejamos, preste atenção nisso, e eu quero ser breve aqui para encerrar. A saudação é maravilhosa. Veja você, por favor, que esta saudação do verso 4 não me infunde nenhum medo, nenhum pavor. Graça e paz é a palavra de Deus para a igreja. Da parte de quem? Da parte do Deus Pai, aquele que é, que era e que há de vir. Da parte de quem mais essa graça e essa paz? Da parte do Espírito Santo, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte mais quem? Da parte de Jesus Cristo. Você percebe que num tempo de perseguição, de luta, de massacre, de tortura, de pavor, o Senhor absoluto da igreja, o Deus Pai, o Deus Espírito Santo, o Deus Filho, chega para a igreja e diz: eu estou no controle da história, a vida da igreja está nas minhas mãos, e eu estou mandando para a igreja graça, e eu estou mandando para a igreja paz. Louvado seja o Senhor. Presta atenção noutra coisa maravilhosa. Como é que o noivo se apresenta aí? A fiel testemunha. Como é que o noivo se apresenta? Com uma fiel testemunha, aquele que veio ao mundo dar testemunho do Pai e foi fiel nesse testemunho até o fim. Veja você ainda na parte
do versículo 5, diz ainda que ele se apresenta não apenas como profeta, aquele que dá testemunho do Pai, mas se apresenta como sacerdote, aquele que era o ofertante e o sacrifício, e como sacrifício ele deu a sua vida e morreu, mas ressuscitou como primogênito dos mortos. E por que ele é o primogênito dos mortos? Lázaro morreu e ressuscitou. O filho da viúva de Naim morreu e ressuscitou. A filha de Jairo morreu e ressuscitou. Por que Jesus é o primogênito então? Porque Lázaro morreu e ressuscitou, mas tornou a morrer. A filha de Jairo e o filho da viúva de Naim ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Jesus foi o único que ressuscitou e nunca mais e jamais voltará a morrer. Ele está vivo para sempre. Ele recebeu um corpo de glória. E por que ele é o primogênito? É porque ele é apenas o primeiro da fila. Nós o seguiremos. Nós o acompanharemos. E nós também um dia ressuscitaremos com um corpo de glória. E ele então se apresenta como sacerdote. Mas diz aí, ainda no verso de número 5, que ele se apresenta como soberano dos reis da terra. Não apenas como profeta, não apenas como sacerdote, mas como rei. Soberano dos reis da terra. Os imperadores romanos, os déspotas da história, os reis, os presidentes, aqueles que atacaram a igreja, terão que reconhecer que Jesus Cristo é o soberano dos reis da terra. Todo joelho vai ter que se dobrar e confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como é que a igreja se posiciona diante desse Senhor absoluto que aparece? E quando a Bíblia diz que João veste noivo, João não aguenta, João não suporta agora, diante da glória deste Senhor que se revela a ele, e diz a Bíblia que agora João se prorrompe em adoração, em doxologia ao Rei da Glória. Meus irmãos, essa é uma das coisas mais sublimes da Bíblia. Veja você aí o que acontece. João precisa adorar, João precisa se curvar, João precisa se genuflexar diante do Rei da Glória e diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O que ele está querendo dizer aqui? Primeiro, Ele nos ama. Está no verbo presente. Ele não nos amou apenas, Ele nos ama. E veja você que Ele nos ama quando nós éramos ainda pecadores. Depois, porque nos amou, Ele nos libertou dos nossos pecados. Mas primeiro Ele nos amou, e Ele nos amou quando estávamos ainda sujos, quando estávamos ainda cativos. E porque nos amou, Ele nos libertou dos nossos pecados. E para que Ele nos amou e nos libertou? Para nos constituir uma raça de reis e uma raça de sacerdotes. Ele vai nos dar duas coisas: a coroa e a mitra. O que está acontecendo, irmãos? É que o Rei da Glória, ao se apresentar para sua noiva, o noivo ao se apresentar para sua igreja, ele vai dizer para a igreja: igreja, eu amei você, e eu verti o meu sangue por você, e eu tenho uma finalidade na sua vida, é que você receba a coroa, é que você seja corregente comigo, é que você reine comigo, e que você receba a grande mitra, santidade ao Senhor, porque você vai ter livre acesso à presença do Deus Todo-Poderoso, e não vai ter santuário, porque o Senhor vai ser o santuário, e nós vamos adorar o Cordeiro de Deus para sempre e sempre, e nós vamos reinar com o Cordeiro de Deus para sempre e sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E eu termino. João não podia terminar esta sessão aqui, desta introdução, de outra maneira, a não ser voltando para o tema: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Ele fala de um Jesus que virá pessoalmente, de um Jesus que virá visivelmente, de um Jesus que virá fisicamente, de um Jesus que virá triunfantemente, de um Jesus que virá vitoriosamente e gloriosamente, e Ele virá para julgar vivos e mortos. Todo olho verá, até quantos o traspassaram,
as nações da terra se lamentarão sobre ele. Sabe por quê? Que quando Jesus voltar, aqueles que disseram não à graça de Deus, vão chorar, vão lamentar. Diz Apocalipse 6, que as pessoas vão buscar a morte, e a morte vai fugir deles. Diz a Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 15 e 16, que os tormentos do juízo de Deus não serão capazes de converter os corações. Engano é pensar que as tragédias, que as catástrofes da história poderão converter uma pessoa. Não convertem não. Diz a Bíblia em Apocalipse 9, que quando aquela saga de demônios sai do abismo, como gafanhotos, mordendo as pessoas, elas morderão na língua, mas elas blasfemarão do nome de Deus. E quando Jesus voltar, aqueles que não foram convertidos vão lamentar, vão gemer, vão querer a morte, vão tentar fugir da ira do Cordeiro de Deus, mas esse será o grande dia do juízo de Deus. Mas aos cristãos, aos fiéis, aos que aguardam a volta de Jesus, este dia será um dia de glória, de luz, de alegria, de triunfo e de vitória, e nós então seremos chamados: vinde benditos de meu Pai. Vinde, tome posse do reino eterno que vos foi preparado desde a fundação do mundo, e nós entraremos então no juízo, não para sermos condenados, mas entraremos para receber a coroa de glória, a coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa da vitória, e nós entraremos para receber os galardões que o Senhor preparou para nós. E eu termino dizendo o seguinte: e quando João viu o registro da segunda vinda, ele podia pensar: será que este Senhor é poderoso para cumprir essa promessa? E João diz, e a Bíblia diz que Jesus disse para ele: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pode saber que Ele tem poder para cumprir o que está prometendo. A pergunta é: temos nós tido uma visão clara da glória do nosso noivo? Temos nós olhado para Jesus como este Rei glorioso? Segunda pergunta: temos nós nos curvado como João em doxologia para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Temos nós nos prostrado aos seus pés? Estamos nós preparados para aquele grande dia da vitória do Senhor e da sua gloriosa vinda? As nossas lâmpadas estão cheias de azeite? Que Deus nos ajude para nos prepararmos para esse grande dia, para estarmos prontos, de sobreaviso, para que quando esse dia chegar, Ele não nos apanhe de surpresa, porque não somos filhos das trevas, mas somos filhos da luz. Que Ele nos abençoe. Amém.